Peter Pan, de James M. Barrie. Tradução: Silvia Antunha. Editora: Ciranda Cultural. Capítulo 6. A Casinha. O tolo Toodles estava de pé como um admirador sobre o corpo da Wendy, quando os outros garotos saltaram armados de suas árvores. Vocês chegaram tarde demais, ele exclamou orgulhoso. Atirei na Wendy. O Peter vai ficar muito satisfeito comigo. Suspensa no ar, Sininho gritou: Boboca! E saiu em disparada para se esconder. Os garotos não ouviram. Eles se amontoaram em volta da Wendy e, quando olharam para ela, um terrível silêncio caiu sobre o bosque. Se o coração da Wendy estivesse batendo, todos teriam escutado. Slynt foi o primeiro a falar. Mas isso não é um pássaro, ele disse com voz assustada. Acho que deve ser uma dama. Uma dama? Disse Toodles, começando a tremer. E nós a matamos, exclamou Nibs com voz rouca. Todos tiraram seus chapéus. Agora entendo, disse Curly. O Peter estava trazendo a dama para nós. E se jogou pesaroso no chão. Uma dama para cuidar de nós, finalmente, disse um dos gêmeos. E você a matou. Eles lamentaram por ele, mas também lamentaram por si próprios. Quando Toodles deu um passo para se aproximar deles, eles se afastaram. Seu rosto estava muito pálido, mas havia uma dignidade nele agora que nunca estivera lá antes. Veja o que fiz, disse perplexo. Quando damas costumavam aparecer nos meus sonhos, eu sempre dizia: linda mãe, linda mãe. Mas quando finalmente ela realmente chegou, atirei nela. Ele foi se afastando lentamente. Não vá embora, eles chamaram com pena. Eu tenho que ir, ele respondeu tremendo. Estou com muito medo do Peter. Foi nesse momento trágico que ouviram um som que fez o coração de cada um quase sair pela boca. Eles ouviram Peter gritar como um corvo. Peter, todos exclamaram, pois era sempre assim que ele sinalizava seu retorno. Vamos escondê-la. Sussurraram e reuniram-se apressadamente em volta de Wendy, mas Toodles ficou afastado. Mais uma vez, ouviu-se o grito do corvo. Peter desceu diante deles. Saudações, garotos, ele cumprimentou. Mecanicamente, eles saudaram e depois fez-se novamente silêncio. Peter franziu a testa. Estou de volta, ele disse animado. Por que não comemoram? Eles estavam boquiabertos, mas as comemorações não saíam. Ele ignorou isso na pressa para contar as gloriosas novidades. Tenho uma ótima notícia, garotos, ele anunciou. Eu finalmente trouxe uma mãe para vocês. Nenhum som, exceto um pequeno estalo quando Toodles caiu de joelhos. Vocês não a viram? Peter perguntou intrigado. Ela voou para cá. Ah, eu vi, uma voz respondeu. Oh, que dia triste, outra voz lamentou. Toodles se levantou. Peter, ele disse baixinho, eu vou mostrá-la para você. Enquanto os outros garotos ainda escondiam, ele ordenou. Para trás, gêmeos, deixem o Peter ver. Então todos se afastaram, para que ele visse. Depois de olhar por algum tempo, ele não sabia o que fazer em seguida. Ela está morta, Peter disse inconformado. Talvez ela esteja com medo de estar morta. Ele pensou em pular fora de um jeito engraçado, até não estar mais ao alcance da visão dela, para nunca mais chegar perto deste local. Todos ficariam contentes de segui-lo se ele fizesse isso. Mas havia a flecha. Ele atirou do coração dela e encarou seu bando. De quem é a flecha? Ele perguntou rispidamente. Minha, Peter, Toodles revelou de joelhos. Oh, maldita mão! Peter esbravejou e levantou a flecha para usá-la como um punhal. Toodles não recuou, mostrou o peito. Pode atacar, Peter, ele disse com firmeza. Ataque de verdade. Por 2 vezes, Peter levantou a flecha e por 2 vezes abaixou a mão. Não consigo atacar, ele disse surpreso. Alguma coisa segura minha mão. Todos olharam para ele surpresos, exceto Nibs, que felizmente olhou para Wendy. Foi ela! Ele gritou. Foi a dama Wendy. Vejam o braço dela. É surpreendente ter que contar isso, mas Wendy levantou o braço. E Nibs se inclinou sobre ela e escutou reverentemente. Acho que ela disse, pobre Toodles, ele sussurrou. Ela está viva, Peter concluiu imediatamente. Slynt gritou no mesmo instante. A dama Wendy está viva. Então, Peter se ajoelhou ao lado dela e encontrou seu botão.
Você vai se lembrar que ela o colocou numa corrente que estava usando em volta do pescoço. Vejam, ele disse, a flecha bateu nisso. O beijo que eu dei para ela a salvou. Salvei-lhe a vida. Eu me lembro de beijos, Light interrompeu abruptamente. Deixe-me ver. É, isso mesmo, é um beijo. Peter não lhe deu ouvidos. Ele implorava para que o Wendy melhorasse rapidamente, para que pudesse mostrar as sereias a ela. É claro que ela ainda não conseguia responder, pois continuava terrivelmente enfraquecida. No entanto, do alto soou uma nota pesarosa. Escutem, Sininho, Curly falou. Ela está chorando porque a Wendy está viva. Então eles tiveram que contar a Peter sobre o crime da Sininho. E talvez jamais o tivessem visto tão bravo. Ouça, Sininho, ele esbravejou. Eu não sou mais seu amigo. Afaste-se de mim para sempre. Ela voava por cima do ombro dele, implorando, mas ele a afastava. Só depois que o Andy levantou novamente o braço, ele se arrependeu o suficientemente para dizer: bem, não é para sempre, mas talvez por uma semana inteira. Você acha que Sininho agradeceu ao Andy por levantar o braço? Ora, meu caro, mas é claro que não. Jamais ela quis beliscá-la tanto. As fadas são realmente estranhas, e Peter, que as entendia melhor, frequentemente as algemava. Mas o que fazer com a Wendy, em seu presente estado de saúde tão delicado? Vamos levá-la para dentro de casa, Curly sugeriu. É isso, Slint concordou. É o que se faz com damas. Não, não, disse Peter. Vocês não devem tocá-la. Não seria suficientemente respeitoso. Era exatamente isso, Slint se corrigiu, o que eu estava pensando. Mas, se a dama ficar aí, Turles argumentou, ela vai morrer. Ela vai morrer, Slint admitiu. Então não temos outra saída. Temos sim, Peter exclamou. Vamos construir uma casinha em volta dela. Todos ficaram encantados. Depressa, ele ordenou. Tragam-me cada um de vocês o melhor que tiverem. Esvaziem a nossa casa. Sejam rápidos. Em um instante, todos estavam ocupados como alfinetes na noite da véspera do casamento. Eles corriam para cá e para lá. Desciam para buscar roupas de cama. Subiam levando lenha. Enquanto isso, quem faltava aparecer senão João e Miguel? Conforme se arrastavam pelo chão, eles adormeciam em pé. Paravam, acordaram, davam mais um passo e dormiam novamente. João, João, Miguel gritou. Acorde! Onde está a Naná, João? E a mãe? João, então, esfregava o olho e murmurava. É verdade, nós voamos. Vocês podem ter certeza de que eles ficaram muito aliviados quando encontraram Peter. Olá, Peter, ambos disseram. Olá, Peter respondeu amistosamente, embora tivesse esquecido completamente deles. Ele estava muito ocupado nesse momento, medindo Wendy com os pés para ver que tamanho a casa dela precisaria ter. Claro que ele pretendia deixar espaço para uma mesa e cadeiras. João e Miguel o observavam. A Wendy está dormindo? Eles perguntaram. Sim. João, Miguel propôs. Vamos acordá-la e pedir para que ela faça o jantar para nós. Mas, conforme ele dizia isso, alguns garotos corriam carregando galhos para a construção da casa. Olhe para eles, ele gritou. Curly, Peter disse, com seu tom de voz de capitão mais firme. Veja se esses meninos ajudam na construção da casa. É claro, senhor. Na construção de uma casa? João indagou. Para o Wendy, disse Curly. Para o Wendy? João retrucou indignado. Ora, mas ela é apenas uma menina. Isso mesmo, explicou Curly. Por isso que somos criados dela. Vocês, criados da Wendy? Sim, afirmou Peter. E vocês também. Sigam com eles. Os irmãos, atônitos, foram arrastados para cortar, entalhar e carregar madeira. As cadeiras e a lareira primeiro, Peter ordenou. Depois construiremos a casa ao redor. Isso mesmo, Slint murmurou. É assim que se constrói uma casa. Tudo acaba sobrando para mim. Peter pensava em tudo. Slint, ele gritou. Traga um médico. É isso. Slint resmungou mais uma vez e desapareceu coçando a cabeça. Mas ele sabia que Peter deveria ser obedecido e voltou num instante usando a cartola de João e parecendo solene. Senhor, por favor, Peter perguntou, dirigindo-se a ele. Você é médico? A diferença entre ele e os outros garotos nesse momento é que eles sabiam que era faz de conta.
Apesar de que para ele a verdade e o faz de conta era exatamente a mesma coisa. Isso às vezes incomodava, como por exemplo, quando eles tinham que fazer de conta que tinham jantado. Se eles quebrassem o faz de conta, Peter dava palmadas nas mãos deles. Sim, meu jovem, Slint, que tinha as mãos esfoladas, respondeu prontamente. Por favor, senhor, tem uma senhora que está muito doente, Peter explicou. Ela estava deitada a seus pés. Mas Slint teve o bom senso de fingir que não a viu. Muito bem, muito bem, muito bem, ele disse. Onde ela está? Nessa clareira. Vou colocar uma coisa de vidro na boca dela. Slint disse e fingiu fazer isso, enquanto Peter esperava. Houve um momento de ansiedade até que o vidro foi retirado. Como ela está? Peter perguntou. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso a curou, Slint afirmou. Estou muito feliz, Peter exclamou. Volto novamente à noite, Slint disse. Dê a ela um pouco de caldo de carne num copo com canudinho. Mas depois que devolveu a cartola a João, ele respirou fundo, várias vezes, como era seu hábito quando escapava de alguma encrenca. Nesse meio tempo, o bosque estivera animado com o som dos machados. Quase tudo o que era necessário para uma casa aconchegante já estava aos pés da Wendy. Se pelo menos soubéssemos, um deles disse, o tipo de casa que ela mais gosta. Peter, gritou outro. Ela está se mexendo durante o sono. A boca dela se abre, gritou um terceiro, olhando respeitosamente para ela. Oh, como ela é adorável. Acho que ela vai cantar enquanto dorme, Peter falou. Wendy, cante o tipo de casa que você gosta. Imediatamente, sem abrir os olhos, Wendy começou a cantar. Eu gostaria de ter uma casa bonita. A menor já vista, com pequenas paredes vermelhas alegres e o telhado de verde musgo. Eles murmuraram de alegria ao saberem disso, pois, por pura sorte, os galhos que haviam trazido estavam cheios de seiva vermelha e o chão estava todo atapetado de musgo. Enquanto levantavam a pequena casa, eles mesmos cantavam. Nós construímos as pequenas paredes e o telhado, e fizemos uma porta adorável. Então diga-nos, mãe Wendy, o que mais você vai querer? A isso, ela respondeu desejosa. Realmente em seguida eu acho que vou querer janelas enfeitadas por todos os lados, com rosas espiando para dentro, como vocês sabem, e bebês espiando para fora. Com alguns socos eles fizeram as janelas. Grandes folhas amarelas serviam de cortinas. Mas e as rosas? Rosas, Peter ordenou com firmeza. Rapidamente eles fizeram de conta que plantaram as mais belas rosas pelas paredes. Mas e os bebês? Para evitar que Peter ordenasse em bebês, eles voltaram a cantar. Fizemos as rosas espiando para fora. Os bebês estão na porta. Nós não podemos nos fazer como você sabe, porque já fomos feitos antes. Peter, vendo que era uma boa ideia, fingiu que era dele próprio. A casa era muito bonita e, sem dúvida, o Andy estava muito bem acolhida lá dentro. Embora, é claro, eles não conseguissem mais vê-la. Peter andava agitado para cima e para baixo, ordenando os toques finais. Nada escapava de seu olhar de águia. Só que quando tudo parecia estar absolutamente terminado, ele reclamou. Não tem argola para alguém bater na porta. Eles ficaram muito envergonhados, mas Turous pegou a sola de seu sapato e fez uma excelente argola para bater na porta. Agora sim, estava tudo absolutamente terminado, eles pensaram. Mas nem perto disso. Não tem chaminé, Peter observou. Precisamos ter uma chaminé. A casa certamente não precisa de chaminé, João disse, com arrogância. Isso deu uma ideia a Peter. Ele tirou a cartola de João da cabeça, arrancou a parte do fundo e colocou no telhado. A casinha ficou tão satisfeita por ter uma chaminé tão imponente que, como se quisesse agradecê-lo, a fumaça começou imediatamente a sair pela cartola. Então, realmente de verdade, estava tudo terminado. Não restava nada mais, senão bater a porta. Todos se reuniram da melhor maneira possível. Peter advertiu. A primeira impressão é que fica. Ele ficou imensamente feliz, pois ninguém perguntou o que era uma primeira impressão. É que eles estavam ocupados demais arrumando-se da melhor maneira possível. Ele bateu educadamente, mas a madeira permaneceu tão quieta quanto as crianças. Nenhum som foi escutado, a não ser da Sininho, que assistia tudo de um galho, zombando escancaradamente. O que os garotos se perguntavam era se alguém responderia às batidas. Se fosse uma dama, como ela seria?
A porta se abriu e uma dama surgiu. Era Wendy. Todos tiraram o chapéu. Ela parecia adequadamente surpresa, e era exatamente isso que eles esperavam que ela fizesse. Onde estou? Ela perguntou. Claro que Slight foi o primeiro a tomar a palavra. Senhora Wendy, ele disse rapidamente, nós construímos essa casa para você. Pois bem, diga que está satisfeita, Nibs gritou. Adorável a querida casa, Wendy falou. Eram exatamente essas palavras que eles esperavam que ela dissesse. E nós somos os seus filhos, gritaram os gêmeos. Então todos se ajoelharam, estendendo os braços, gritando. Oh, senhora Wendy, seja nossa mãe. Eu deveria? Perguntou Wendy toda orgulhosa. Claro que é assustadoramente fascinante, mas como vocês podem ver, eu sou apenas uma garotinha, não tenho nenhuma experiência de verdade. Isso não importa, disse Peter, como se ele fosse a única pessoa presente que soubesse tudo sobre isso. Embora, na realidade, ele fosse o que menos sabia. O que nós precisamos é apenas de uma boa figura materna. Oh, queridos, o Andy respondeu. Como vocês podem ver, sinto que é exatamente isso que eu sou. Todos gritaram. Nós vimos logo da primeira vez. Muito bem, ela disse. Farei o melhor que puder. Venham todos para dentro logo de uma vez, crianças malcriadas. Tenho certeza de que estão com os pés molhados. E antes de colocá-los na cama, tenho apenas tempo para terminar a história da Cinderela. Então eles entraram. E não sabia se havia espaço para todos, mas na Terra do Nunca, a gente se espreme bem apertado. E essa foi a primeira de muitas noites alegres que eles passaram com o Andy. Um por um, ela colocou na grande cama da casa, embaixo das árvores, mas voltou para passar a noite na casinha. Peter ficou como um guarda lá fora, com a espada desembainhada, pois os piratas podiam ser ouvidos se embebedando à distância, e os lobos estavam à espreita. A casinha parecia muito aconchegante e segura na escuridão, com uma luz brilhante parecendo através de suas cortinas, a chaminé fumegando lindamente, e o Peter de guarda. Pouco tempo depois, ela adormeceu, e algumas fadas cambaleantes tiveram que passar por cima dele a caminho de casa, depois de uma festança. Se qualquer outro garoto obstruísse o caminho das fadas à noite, elas teriam maltratado. Mas como era Peter, elas apenas mexiam o nariz dele e iam embora.